Excelências, meus senhores. Senhor Presidente, na sua pessoa, cumprimento este Fórum de Moderados. Continua a ser um fórum de moderados experientes, conhecedores da vida, experientes no plano interno, experientes no plano internacional. Cumprimento todos os oradores prestigiados e participantes desta conferência anual. É já a 5ª Conferência de Lisboa. É um fórum que se impôs naturalmente no plano nacional, com debates de altíssimo nível, trazendo ao nosso país pensadores e decisores de craveira global, produzindo reflexões e recomendações de grande utilidade pública. Dou-vos, por isso, em nome de todos os portugueses, os parabéns devidos pelo trabalho magnífico e incentivo a que assim continuem por muitos anos. O tema deste ano, rumo a uma nova ordem mundial, era óbvio, era inevitável. Sabem que, aliás, é um tema recorrente em fora como este, mas é um tema mais atual quando estamos a viver um processo, e nós portugueses que vivemos um processo revolucionário, alguns dentre nós, os menos jovens, sabemos o que era analisar esse processo e o seu término enquanto se estava a viver. Era, como diria o inesquecível Eduardo Lourenço, estar à janela e vermos-nos passar na rua. Estávamos a ser atores, diretos, indiretos, discretos, não discretos, e ao mesmo tempo analistas, não só do processo como do seu resultado. Porquê é que era inevitável? Aqui já foi lembrado brevemente. A ordem mundial a que nos reportamos é uma ordem mundial nascida do pós-guerra. Mas verdadeiramente já não é essa a ordem mundial que nós temos. A ordem mundial que nós temos é uma reformulação da ordem do pós-guerra, interpretada à luz dos acontecimentos dos anos 90 e da viragem do século. Por um lado, houve a viragem dos anos 90, crucial, onde havia um mundo bipolar, passou a haver, por uns instantes, um mundo unipolar, aparentemente não condicionado, e depois unipolar condicionado por alianças. E depois assistimos aos fenómenos da última década e meia, 2 décadas, a crise financeira global, a fragilização das instituições políticas democráticas, a ascensão dos populismos, o Brexit e a sua incidência na União Europeia, a projeção económica, nomeadamente da China, poderíamos dizer, a emergência de novas potências, uma das quais de vocação global, a pandemia de Covid-19 e agora a guerra na Ucrânia. E aqui paremos um instante, porque se não trata de uma guerra localizada, se não trata de uma guerra regional, bem podemos fazer de conta de que se trata de uma guerra local ou regional, e assim por vezes é vista em debates em que tenho participado ou em conversas com homólogos na África, na Ásia ou na América Latina, mas é verdadeiramente uma guerra global. Uma guerra em que está envolvida uma potência regional, até há muito pouco global, e indiretamente envolvidas uma potência global e outra potência regional de vocação global, unidas, nomeadamente numa aliança que é a Aliança Atlântica, necessariamente uma guerra global. Nem se trata daqueles conflitos que conhecemos no século XX, por proxies, por interposta pessoa. Não, são assumidos, embora não totalmente, embora não em plenitude, mas são assumidos politicamente
estrategicamente, economicamente, socialmente, humanitariamente e militarmente, aqui como conflitos globais. E por isso, tendo a ver com a ordem mundial. Ora, todas estas realidades, desarrumando alicerces erguidos no pós-guerra e resistentes no pós-Guerra Fria, como a globalização económica, o tradicional sistema de partidos, o rumo da integração europeia, a acomodação das grandes potências na arquitetura institucional, a resistência e o ajuste do multilateralismo, o respeito pelo direito internacional e pela soberania dos povos. Mas, por outro lado, este tema, o tema de hoje, era também inevitável pelo número de incertezas que o mundo atravessa, o que não só dificulta qualquer processo de decisão nos Estados, nas empresas, nas famílias, como suscita uma série de caminhos possíveis que queremos, em conjunto, salvaguardar. E por isso partilharei convosco algumas reflexões. Comecei por escrever 3, mas temo bem que sejam 4, na expectativa de poder animar as discussões destes 2 dias. A primeira reflexão resulta das transições que vivemos na ordem internacional. Passámos de uma era marcada por tentativas de acomodação do espaço vital das grandes potências, integrando-as, por exemplo, na Organização Mundial do Comércio, como a China, e nos vários alargamentos das restantes organizações internacionais, União Europeia e NATO a leste, promovendo fora de diálogo permanente o G20, fazendo da globalização comercial um instrumento de paz entre todos, para uma nova fase progressivamente pautada pela competição aberta a todos os níveis, global, regional e local, entre grandes potências, em alguns casos a roçar a beligerância política e comercial, noutros a ameaça de confrontação militar ou a confrontação por interpostos aliados. Em qualquer caso, a confrontação. E a expressão última da confrontação, vivemos-la há pouco mais de 6 meses. Foi um processo aparentemente lento, mas muito rápido. Lento porque previsível, muito rápido no seu eclodir. No momento em que o armamentismo valeu mais do que as opções de intervenção por ciberataques, por influência em sistemas políticos, económicos e sociais alheios, por modos de conflitualidade indireta, aparentemente suave. Esta competição aberta e assumida é também ela global. Não é apenas geopolítica. É marcada por novas esferas de influência económica, novas rotas comerciais, novas explorações energéticas e, sobretudo, por uma disputada competição por matérias-primas críticas à revolução tecnológica em curso. O desafio de todos os que defendem a existência de normas nas relações internacionais e a afirmação da diplomacia sobre a guerra passa por antecipar e tentar canalizar, disciplinar estas tendências. Os tempos próximos dirão com que balança de poderes, o que é coisa diferente de ordem internacional, com que balança de poderes, se a anterior à guerra, se outra oposta àquela que existia, se uma terceira feita de compromissos, estaremos a viver dentro de meses e porventura de anos. Mas apontarão sempre para a normalização da existência e do papel de organizações internacionais, muitas delas, infelizmente, demasiado desgastadas, e para a prevalência do direito internacional, nestes instantes
também ele depreciado de quando em vez. E tudo devemos fazer para com isso reorganizar o sistema internacional. Nunca, como nos tempos que correm e correrão, o reforço de meios ao dispor da diplomacia foi tão importante. Sem ela, sem organizações internacionais, sem direito internacional, tudo mais será letra morta. É por isso que as opções orçamentais dos Estados são cada vez mais complexas, porque têm de, a par das áreas sociais, valorizar as áreas de soberania, que tanto têm sido esquecidas, a política externa e a defesa nacional, de forma a reconquistarem um lugar igualmente prioritário nas escolhas dos governos, o que implica um amplo consenso político para além de ciclos eleitorais. Pode vir aí uma nova balança global de poderes, em que fique claramente definido, por exemplo, a potência ou as potências que são verdadeiramente globais, aquelas que não conseguem passar de regionais alargadas. Quais as potências globais e nelas, desejavelmente para os europeus, a Europa, que consegue afirmar-se na cena internacional. Como coabitarão essas potências? Como atuarão no plano geopolítico, mas também económico e financeiro? Mas a nova balança de poderes só se converterá numa nova e sustentada ordem internacional, com mais diplomacia, com maior respeito do direito internacional e com reformulação das instituições internacionais. E tudo isto de modo minimamente duradouro. Senão, não haverá nova ordem internacional. Haverá o prolongamento da que existe com uma reformulação parcial, ou haverá uma indefinição preocupante em termos de futuro da sociedade mundial que integramos. A segunda reflexão passa pelos efeitos colaterais já evidentes provocados por esta competição aberta e mais do que musculada. As rupturas comerciais e logísticas dos piores anos da pandemia acantonaram ainda mais as sociedades já de si mais pobres e vulneráveis do planeta. Muitas delas com pobreza extrema e uma crise alimentar que se acentuou nos últimos meses, são ainda e sempre as maiores vítimas das alterações climáticas, das secas prolongadas, dos fenómenos atmosféricos calamitosos, do aumento do nível do mar, sendo ao mesmo tempo, ironicamente, as que menos contribuem para as emissões globais de dióxido de carbono. A pandemia e agora a guerra cavaram e estão a cavar o fosso das desigualdades entre economias, sociedades e entre continentes, com níveis diametralmente diferentes de recuperação económica, de paz social, de boa governação, de predisposição multilateral. Aqueles que melhor saírem desta dupla crise sistémica, pandemia e guerra, têm o dever, juntamente com as organizações regionais e universais, de tudo fazer para esbater esse fosso, reduzir a insegurança humana e não deixar cair o combate às alterações climáticas por razões económicas conjunturais e outros fatores de mais profundas desigualdades entre povos e economias. Sendo mais claro, pode vir a sair do conflito em curso uma nova balança de poderes. Pode a nova balança de poderes não corresponder a uma nova ordem mundial. Mas para corresponder a uma nova ordem mundial sustentada, por isso duradoura, é preciso que a diplomacia vença a guerra. É fundamental que as organizações internacionais tenham o seu papel realçado. É imprescindível o respeito ao direito internacional, sob pena de não haver regras minimamente consensualizáveis nas relações entre Estados e povos. Mas é mais. É preciso superar o caminho dramático
para o aprofundamento das desigualdades universais. Sem isso, haverá sempre o lastro daquilo que alimenta a conflitualidade na ordem universal. Haverá sempre. E quem tirar melhor proveito disso, em termos económicos ou geopolíticos, estará em melhor posição para um novo round de conflitualidade ao virar da esquina. Não basta que ao nível das grandes potências se chegue a uma nova balança e a uma nova ordem universal. É preciso que ela não esqueça o número muito superior de Estados e de povos que têm e devem ter um protagonismo crescente nessa nova ordem mundial. A terceira reflexão que gostaria de vos trazer passa pelo binómio em voga entre democracias e autocracias. Não querendo diminuir o imperativo, que é melhorarmos a qualidade da democracia e a coesão entre democracias, porque os populismos fazem-se da falta de qualidade das democracias. Imperativo é também que discutamos com alguma dose extra de sofisticação e realismo a questão das relações entre democracias e autocracias. Ela, aliás, já está a ser à prova no debate energético, que é a base do ciclo inflacionista global, com as democracias norte-americanas e europeias a terem de trabalhar com regimes de outra natureza. Veja-se países árabes, países africanos e asiáticos fornecedores de petróleo ou de gás, e deve estar também no nosso pensamento estratégico se quisermos desfazer a suposta coesão entre autocracias. Patente, aliás, em abstenções recentes ou atuais em relação ao comportamento da Federação Russa. Digo recentes ou atuais, porque o verdito ontem da Assembleia Geral das Nações Unidas confirmou uma tendência muito importante quanto à inevitabilidade de certas votações quando se trata do mínimo do respeito pelo direito internacional em casos críticos de consequências mundiais graves demais. Aí as solidariedades autocráticas param. Só com o pensamento da aplicação de condutas análogas em situações também análogas que dizem respeito àqueles que são chamados a votar. É do interesse das democracias preservarem e fortalecerem a sua afirmação e os seus instrumentos conjuntos. Porque é um polo, é um núcleo duro fundamental em termos de afirmação mundial. Mas é igualmente o seu interesse encontrar parcerias de geometria variável capazes de desfazer lealdades autocráticas e beneficiar as suas sociedades e os seus movimentos pró-democracia com mais liberdade e capacidade sustentadas. É um desafio difícil, porque é num tempo de não multilateralismo nunca perder a dimensão multilateral. E aqui introduzo, fruto do que ouvi nas palavras introdutórias, uma quarta reflexão que não era previsto vir a abordar, que é a Europa. A Europa tem de ser uma potência global. Não apenas economicamente, mas geopoliticamente. Não apenas uma potência regional. Tem todas as condições para o ser. Conhece de há muito os demais continentes como outras grandes potências
não conseguiram conhecer ao longo dos séculos e estão a aprender a conhecer ainda hoje. Tem uma cultura e uma postura em termos de valores e de princípios que lhe dá uma flexibilidade essencial para ser um patamar de diálogo e de procura da tal ordem mundial nova. Tem uma riqueza de experiência que deve ser acompanhada crescentemente de uma inovação científica, tecnológica, de uma capacidade de acompanhar o ritmo de outras grandes potências que é inestimável. Está a viver um momento que me faz lembrar aquilo que eu vivi no início dos anos 90 por iniciativa de Mitterrand e Václav Havel nas Assises pour la Confédération Européenne em Praga, que era um momento decisivo acerca do futuro da Europa. Fechar-se ou abrir-se à Europa. Fechar-se à Europa já existente ou abrir-se à Europa como um todo. E abrir-se como? Em que tempo e de que modo? É o que estamos a viver. A comunidade política é uma reformulação da ideia de Mitterrand pela pena do presidente Macron. E sempre com a criatividade conceptual que todos reconhecemos aos nossos pares franceses. Mas o importante é substancializar o nome, é substancializar o conceito, é dar-lhe densidade no tempo e no modo. E esse é o grande desafio da Europa. O grande desafio da Europa não é exterior, é interior. Não é só a afirmação no exterior. A Europa, se for grande no seu interior, será grande no exterior. Se não resolver os problemas internos, não será tão grande no exterior. E resolver os problemas internos é ultrapassar clivagens ainda remanescentes. É levar mais fundo um processo evolutivo em curso, depois dos sucessivos alargamentos, para que o denominador comum se reforce. E isso reforça a sua afirmação externa. De tal maneira que nos momentos decisivos, aqueles que apostavam na divisão da Europa percebam que nesses momentos decisivos a Europa compreenda que aquilo que a une é muito superior àquilo que a divide. E depois transportar essa mensagem em ritmos e com regimes diversos, diversidade já existente no seu seio, em termos de segurança, de defesa, de política social, de regime monetário, transportar para outra Europa que precisa de ser mais Europa e só o será na medida em que integrar a Europa que temos adequadamente alargada. É uma operação complexa, complexíssima. Mas não podemos perder o momento histórico. Um momento histórico pode ser mais duradouro, menos duradouro. Mais difícil, menos difícil. Com mais ajustes, menos ajustes. Mas é único. É único para a Ucrânia, é único para a Moldova, a Moldávia, é único para os Balcãs Ocidentais, é único para tantas realidades que são diferentes, muito diversas entre si, mas que todas têm direito a serem equacionadas num quadro europeu. Como fazer isto? Mantendo a ponte fundamental com essa Europa que será sempre Europa, mesmo quando não quer ser Europa, que se chama Reino Unido. Como manter isso com a relação transatlântica?
reforçada, inevitavelmente. E como conduzir o percurso nos próximos tempos, meses e anos, para que a oportunidade não seja perdida, esse é um desafio fundamental. Se formos egoístas, e compreensivelmente egoístas para muitos, atendendo àquilo que podem perder, perderemos a oportunidade. Se formos um pouco menos egoístas e olharmos para o médio e longo prazo, aí temos o grande desafio. Porque resolvido esse desafio, a Europa será inevitavelmente uma potência global. Falhado o desafio, será uma potência regional em termos geopolíticos muito influente, porventura até de âmbito alargado, mas só será global em termos económicos da forma como tem sido até agora. E finalmente, e Portugal? Bom, Portugal, neste momento, tem também ele condições muito interessantes para exercer um papel em todos estes debates. Nós somos o que os anglo-saxónicos chamam um honest broker da diplomacia internacional. Temos uma geografia ímpar na geopolítica da energia e no comércio marítimo internacional, com uma área territorial oceânica em expansão e relevância. Temos uma presença ativa e um diálogo permanente com nações de todos os continentes, inclusive com as grandes potências. Se é verdade que a Europa esteve onde outros não estiveram, nós estivemos dentro da Europa onde outros europeus não estiveram. Ou estivemos mais tempo. E podemos ajudar também aí, não só a Europa, como o mundo. Estamos e permanecemos. Quando assumimos um compromisso, levamo-lo até ao fim. Estamos na República Centro-Africana, podem outros ter estado e terem saído, nós ficamos. Estamos no Mali, podem outros ter estado e saído, nós ficamos. Nós fomos dos últimos, recordei isso no dia, numa cerimónia da NATO, dos últimos a sair do Afeganistão. Eu fui o último chefe de Estado a visitar o Afeganistão antes da saída das tropas aliadas. A estar no aeroporto, em Cabul. E a ver o que todos, portugueses e não portugueses, pensavam acerca do momento que se estava a viver. Portanto, somos reliable, somos confiáveis. Temos uma diáspora essencial, cada vez mais mobilizada e competitiva. Recebi há dias os representantes autarcas eleitos luso-franceses. Numa legislatura mais do que duplicaram. Mais do que duplicaram. Tem sido um avanço impressionante e em posições-chave, a nível local como regional. Isto está a passar-se e não se passava há uns anos com a nossa diáspora. E não estou a falar da diáspora científica ou tecnológica. É olhar para a comunidade mais jovem que temos em todo o mundo, que é a comunidade no Reino Unido, feita de altíssimas qualificações. Tão altíssimas que em plenas recepções a quantos funerais da Rainha Isabel II, os membros do antigo e do novo governo britânico tratavam com grande respeito essa nova comunidade portuguesa, pelos seus contributos concretos, já para grandes projetos e grandes obras, nomeadamente no domínio da engenharia, por exemplo, em plena capital britânica. Temos uma democracia madura com estabilidade e paz social. De quando em vez, temos sobre esta matéria legítimas controvérsias ou angústias.
A comparação feita com as democracias nossas pares mostra a diferença na estabilidade, na previsibilidade e na paz social, tão importante, por exemplo, para a recuperação do turismo e do investimento estrangeiro, que neste ano, estamos no princípio de outubro, já ultrapassou os números máximos de anos anteriores. E com 200 projetos em pipeline. Temos uma economia aberta e somos um aliado confiável nas organizações e alianças em que ativamente participamos. Podemos, por isso, mobilizar os grandes debates, antecipar as grandes tendências, decidir com melhor informação e sensatez e definir um rumo de atuação cada vez mais relevante desta ordem internacional em transição. É esse o nosso dever. É essa a nossa vocação. Desde o final do século XIV, é a nossa vocação. Quando optamos por atravessar oceanos e conhecer novas realidades. Neste tempo em que a guerra parece ter congelado o multilateralismo, temos a vantagem adicional de podermos ser ao mesmo tempo fiéis às amizades e alianças que são o cerne da nossa política de regime em defesa, segurança e política externa em geral, e abertos aos novos mundos que sairão do pós-guerra. Pioneiros e consistentes. Sabemos das dificuldades. Sabemos. Atingimos um tal topo na afirmação universal que é difícil manter essa posição de topo duradouramente. Há que reformulá-la de forma constante. A nossa luta pelo regresso a membro não permanente do Conselho de Segurança dentro de anos entra nessa estratégia. Num tempo em que o secretário-geral das Nações Unidas já não será um português, haver a presença de Portugal, como temos feito a luta pela presença de países da comunidade de Estados de língua oficial portuguesa no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Temos de ser pioneiros e consistentes. Assim saibamos ser-lo e fazê-lo. E para isso, o vosso encontro de hoje, os encontros anuais, a persistência deste clube, que nasceu precursor e hoje é decisivo, reveste-se de uma importância crucial. Os maiores sucessos para esta prospectiva 5ª Conferência de Lisboa, um ótimo trabalho a todos, uma palavra muito grata àqueles que de fora cá nos chegam. Welcome to Portugal. All of those guest speakers that are today and tomorrow with us, reflecting on the world and a new world order. Let us expect as soon as possible. Este é o meu voto em nome de todos os portugueses.